Se você é pai ou deseja ser pai, certamente você deseja ser um bom pai. Acontece que nós muitas vezes falhamos na nossa missão como pais, como líderes da nossa casa, por falta de conhecimento. Tudo bem com você? Esse é o primeiro vídeo de 2026 e eu estou aqui tremendo de frio, tá fazendo menos 5 graus, mas eu preciso compartilhar contigo alguns insights, algumas ideias a respeito de paternidade que eu acredito que poderão abençoar a sua vida, te ajudar na sua nobre missão de ser um bom pai. No livro de Oséias, Deus fala ao profeta que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. Então, parafraseando esse texto de Oséias, trazendo para o nosso contexto de pai, de família, eu percebo que muitas vezes nós erramos por falta de termos compreensão sobre o nosso papel, a nossa função de sermos bons pais, de como nós devemos criar os nossos filhos, de como nós devemos interagir com eles, nos envolver com a paternidade, com essa fase tão especial da vida, que é a formação de um novo ser humano. E aqui eu venho trazer algumas ideias, compartilhar sobre minha experiência, para quem não me conhece, e para quem me conhece sabe que eu tenho 3 crianças, né? O Joe, de 6 anos, a Helena com 3 e a Laurinha vai fazer 2, um aninho. E tenho aprendido muito sobre paternidade, na prática, também lendo bons conteúdos, bons livros, e aqui eu compartilho alguns insights, algumas ideias, que algumas eu tive muito êxito, outras eu falhei, e aqui não é um vídeo de um vídeo coach que vai te dizer faça isso, faça aquilo, mas é o compartilhamento de algumas experiências que podem te ajudar, que pode te abençoar, compartilhar alguns acertos, alguns erros, para que juntos nós possamos melhorar. E uma das coisas que eu quero compartilhar aqui é que a ficha, na verdade, só cai quando nós pegamos o bebê no colo. O dia que o bebê nasce, nós pegamos ele no colo, parece que a ficha cai para o pai. Diferente da mãe, que se envolve em todo o processo, sente o bebê dentro da barriga, no útero, sente as transformações no corpo, no seu organismo, oferece os nutrientes para o desenvolvimento da criança. Então, para o pai parece que é muito abstrato ainda essa ideia. O pai, ele está vivendo do lado de fora, ele não tem essa interação tão intensa quanto a mãe. Mas é muito importante que, assim como a mãe está gestando o filho, é importante que o pai também faça parte desse processo, gestando a sua paternidade. E como que ele pode fazer esse desenvolvimento da sua paternidade, cuidando dessa criança antes de ela sair da barriga? Eu acredito que uma das formas que o pai pode se inteirar melhor disso e começar a viver de uma forma um pouco mais participativa é, de fato, cuidando dessa mãe. Primeiro ponto, então, para sermos um bom pai, é cuidarmos da mãe do nosso filho, participarmos do processo de gestação. Existem alguns aplicativos que nós podemos acompanhar o desenvolvimento a cada semana do feto, quando ele está ainda na fase embrionária, depois ele vai formando os órgãos, se desenvolvendo, e é possível acompanhar. Eu lembro que quando nós estávamos grávidos, especialmente do João, que foi a primeira experiência, muito marcante, nós olhávamos nesse aplicativo e conseguíamos comparar com frutas, sementes, o processo evolutivo, que tamanho que ele está, o que ele tem agora. Agora o coração está plenamente formado, é uma das primeiras coisas que acontece. Depois você vai vendo o desenvolvimento de outras estruturas, parte circulatória, nervosa, a parte dos ossos, enfim. Você vai acompanhando todo esse processo e é muito importante para o pai poder se inteirar disso, participar das ecografias. É uma das coisas muito importantes para que o pai ele vá criando essa consciência, né, a respeito da paternidade. Um outro ponto que eu julgo bastante interessante é que todo pai ele erra. Então,
Mesmo que nós queiramos fazer tudo certo, nós vamos falhar. Em algum momento nós vamos falhar. E isso, saber disso é muito bom, porque nós vamos perceber esse padrão ao longo de toda a humanidade. Nós falhamos como pais, os nossos pais falharam como pais, os nossos avós falharam com os nossos pais. Então, às vezes nós podemos querer elevar muito a régua, sermos exigentes, rígidos, mas a verdade é que nós vamos falhar, nossos antepassados falharam. Isso é uma forma de nós sentirmos empatia com os nossos pais, porque eu vejo muitas vezes jovens que vão se tornar pais com mágoas, rancores, talvez tiveram um pai ausente, talvez nem conheceram o pai, e isso traz máculas para o coração de um pai que agora vai exercer a sua paternidade, porém, se ele não tiver esses traumas curados, não tiver o seu coração transformado, essa paternidade vai ser uma paternidade falha. E nós precisamos entender que outras pessoas falharam, que nós falhamos, que os nossos filhos vão falhar, porque o errar ele está ligado à nossa natureza humana. Então saber disso não é dizer assim, tá tudo bem, agora vamos errar todo mundo. Não. É termos essa consciência de que nós falhamos para nós termos empatia com os outros que erram e nós queremos melhorar, mas não com um tom de julgamento, de apontar o dedo, de acusação, mas com um olhar de amor, de se colocar no lugar do outro. E isso também é importante nós pensarmos, porque o nosso filho não precisa desse pai perfeito. O nosso filho precisa de um pai consciente, um pai presente, que se envolve, que erra e que é capaz de pedir perdão quando erra. Então, isso é muito melhor do que um pai muito, muito perfeito, extremamente rígido, sem empatia, sem nada, de sentimentos, tá bom? Um outro ponto importante é que a paternidade ela nos expõe, ela revela quem nós realmente somos. Acontece que muitas vezes nós temos uma visão, uma imagem de quem nós somos. Nós temos tais pontos fortes, tais pontos positivos, e nós temos tais pontos negativos. E na paternidade, quando nós vivemos intensamente essa paternidade, estamos presentes na vida dos filhos, nós vamos perceber que algumas virtudes que julgamos ter, elas não estão tão aprimoradas, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que se julga paciente, ela tem esse perfil de ser paciente, mas até que ponto de fato ela é paciente como pai? Porque as crianças nos testam, nos levam muitas vezes a um limite. Certo? E junto com isso vem as situações cotidianas de uma rotina com criança pequena, às vezes uma noite que você não conseguiu descansar, não dormiu o suficiente, então várias coisas acarretam, você é colocado em um campo de batalha onde você vai ser de fato testado e vai ser revelado a sua verdadeira essência. Eu nunca grito. Ok. Se você não grita dentro da sua paternidade, ou no caso das mulheres, da maternidade, de fato você não grita. Agora, você precisa testar isso nesse ambiente, com uma criança pequena, que tem sua personalidade, que tem suas particularidades dentro de um contexto de vida real, certo? Agora, se a paternidade ela revela a nossa essência, expõe os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades, tanto positivos quanto negativos, a paternidade também é um ambiente propício para desenvolvimento, para crescimento, certo? Ninguém se torna bom pelo fato de ser pai. Tá? Se a pessoa, como eu disse anteriormente, a paternidade ela revela quem nós realmente somos. Então, não é que uma pessoa tem um tipo de comportamento e depois que ela vira pai ela se transforma automaticamente. Não. Possivelmente, se ele vamos pegar o exemplo de um cara que ele é um idiota, ele vai ser um pai idiota. Aí, talvez elevado a uma potência maior, só isso que vai acontecer. Agora, se ele aproveitar esse ambiente, porque o ambiente da paternidade ele é um ambiente propício para desenvolvimento, para crescimento, para desenvolvimento de consciência.
se ele refletir, aproveitar esse momento, que é tão nobre para refletir sobre a sua vida, sobre como que ele tem conduzido a sua existência, de como ele tem interagido, vivido o seu propósito, possivelmente ele tem uma oportunidade de ouro maravilhosa para se desenvolver. Conheço pessoas, e aconteceu comigo também, pessoas que ao se tornarem pais, despertaram algumas áreas da vida que estavam dormentes, algumas áreas que estavam, parece que amortecidas, parece que afloram aquela garra, aquela gana, tipo, eu preciso fazer isso, eu não fiz ainda, como assim? Agora eu tenho um filho. As prioridades que antes eram talvez mais imediatas, elas passam a ser substituídas por outras metas de longo prazo. Agora você pensa em segurança muito mais do que você pensava antes. Agora você vai pensar em ter uma estrutura, construir um ambiente para que o seu filho ele possa se desenvolver. E isso vai impactar no comportamento, inclusive diário que nós temos, vai impactar talvez na forma da nossa rotina, vai impactar para o lugar onde nós costumeiramente frequentamos. Eu lembro de um amigo meu que ele gostava muito de carro de corrida, né? Inclusive ele corria, enfim, ele gostava de carro esportivo e ele tinha um carro, já faz muito tempo isso, então eu não recordo agora qual era o carro, mas ele tinha um carro que era um carro muito potente e tal, e um dia ele estava na serra, né, andando na serra, e ele estava andando de forma maluca, e aí ele falou que em um determinado momento ele olhou para trás e ele viu no banco de trás a filhinha dele. E quando ele viu a filhinha dele, ele disse que aquilo deu um choque nele, ele ficou impactado com aquilo e ele disse, meu Deus, que loucura, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma filha aqui atrás, eu não estou sozinho. Então, quando aconteceu isso, ele disse que a cabeça dele caiu uma ficha e ele mudou. Tipo, ele era um cara apaixonado por carro, moto, de velocidade, e isso fez com que ele mudasse. Ele se tornou uma pessoa mais consciente no trânsito. Então, é só um exemplo para mostrar que a paternidade ela é um ambiente propício para a transformação. Por causa dessa criança, desse filho que agora está sob minha responsabilidade, eu acabo me tornando mais responsável, se eu quiser, obviamente, não é automático. Um outro ponto que é uma frase bastante batida, mas é muito verdadeira, é que nós devemos aproveitar aos nossos filhos ao máximo, porque o tempo voa. Essa frase, todo mundo, cara, curte, aproveita porque passa muito rápido. É verdade, passa muito rápido. Parece clichê, pô, tá sempre falando a mesma coisa. Porque é verdade, de fato o tempo voa pra caramba. E o que eu entendo que é importante nós termos consciência disso, o quanto antes, é que muitas vezes nós nos tornamos pessoas um pouco chatas com as crianças, porque criança age como criança, certo? Às vezes lá em casa acontece alguma birra, alguma situação, e aí eu brinco, pô, Joe, tu parece criança? Pô, Helena, tu parece criança? Porque criança age como criança. E nós precisamos entender que essa fase passa muito rápido, e as coisas que hoje nos dão trabalho, talvez amanhã vão nos fazer falta. Nós muitas vezes nos implicamos com a criança estar lá sujando, ficou marca de dedo, ficou um brinquedo jogado, e daí, poxa, a casa não está mais arrumada. De fato, onde tem criança, não existe mais aquela casa de Pinterest, certo? Aquela casa instagramável não existe mais, ok? Alguns vídeos aí que você vai ver aqui no meu canal, no canal da Carol, que a gente às vezes grava em casa também, a casa não está organizada, e isso é vida real, certo? Isso é vida real. Então nós precisamos entender que essa fase passa muito ligeiro, muito rápido, nós precisamos aproveitar ela.
curtir ela de forma leve, levar a nossa paternidade, a nossa maternidade de forma leve, suave, porque os filhos crescem muito rápido e nós precisamos aproveitar esse momento para criarmos memórias positivas, criarmos memórias. O meu pai, ele era um cara organizado, mas ele não era um cara chato. O meu pai, ele era uma pessoa que trabalhava, que era muito trabalhador e tudo mais, mas ele sempre tirava um tempo para mim, certo? Porque nós somos tentados muitas vezes a trabalhar, e o trabalho é uma virtude, mas nós não podemos substituir o nosso papel de pai, que é muito superior, tá, por uma outra virtude. Não podemos sobrepor essas virtudes, senão nós teremos um problema. Tá? O excesso de uma coisa em detrimento de outra vai gerar algum tipo de problema, né? Um último ponto, porque o vídeo está ficando muito longo, estou falando demais, é que nós precisamos criar filhos para eles irem embora e cuidar da mãe deles para que ela fique. Eu estou refletindo muito sobre isso. Minha fase de paternidade me permite isso, porque eu estou falando de filhos pequenos. E a realidade é que nós precisamos criar os nossos filhos para que eles desenvolvam autonomia, independência, o quanto antes. O que normalmente acontece, e existe um exemplo claro, por exemplo, aqui na Itália, que nós vemos meninos, né, podemos dizer assim, adolescentes, de 40 anos em casa, morando com os pais, sabe? Tipo, tem o seu quarto, o seu cantinho lá, mas é totalmente dependente. Isso está totalmente desalinhado do pensamento de você criar filhos fortes, pessoas autônomas, emocionalmente fortes, para enfrentar o mundo. O mundo não é mole, a gente sabe disso. E a realidade é que nós não vamos estar aqui para sempre para proteger os nossos filhinhos. Eles precisam crescer ao ponto de um momento eu não me preocupar mais com eles. Eu acho que o pai e a mãe nunca deixam de se preocupar com os filhos, tá? Sempre vai estar pensando no filho e tal, quer saber como que tá. Mas eu acredito que é muito mais saudável envelhecermos, quando chegarmos o tempo de envelhecermos consciente de que os nossos filhos, eles se viram. Os nossos filhos, eles conseguem dar conta do recado, eles se tornaram homens, mulheres fortes para construir uma família, terem filhos, nos darem netos, certo? Eu penso nisso também, certo? E como que a gente faz isso? Estando com eles agora, treinando eles para que eles se tornem esses homens, essas mulheres fortes, esses homens, essas mulheres independentes, ok? O que acontece normalmente? Nós, e eu falo nós aqui me incluindo na comunidade internacional dos pais, na fase inicial da vida da criança, na primeira infância, nós afastamos os nossos filhos de casa, da nossa presença, para a escola, para a creche, para o maternal, para a cuidadora, para nós podermos tocar a vida, trabalhar e fazer as nossas coisas. E aí quando eles estão naquela fase de eles irem embora, de eles se tornarem independentes, irem trabalhar, irem estudar, aí nós não queremos largar os nossos filhos. É uma super proteção totalmente fora do seu tempo. Na fase que nós devemos ser superprotetores, superprotetor não é o termo correto, certo? Mas a fase que eles mais precisam de cuidado é agora no início. E é nessa fase que às vezes nós afastamos eles. Agora eles precisam mais de nós. Depois eles precisam menos de nós. E a gente inverte esse papel. Isso não desenvolve pessoas fortes. Desenvolve pessoas emocionalmente frágeis, pessoas emocionalmente debilitadas, incapazes muitas vezes de resolver situações simples, certo? Para quem conhece o mundo corporativo, como eu conheço, sabe que no mundo corporativo, no ambiente de trabalho, as coisas não são tão lineares, as coisas não são tão simples. O líder, o chefe, ele não vai passar a mão na cabeça e dizer assim, tá tudo bem, eu te entendo. Não, existem demandas, existem situações, e por mais humana que uma empresa possa ser, ela tem responsabilidades que precisam ser sanadas, atendidas, demandas que precisam ser supridas. Então, se nós não tivermos filhos fortes, esses filhos vão padecer, certo? Aquilo que nós pensamos de estar fazendo de bem, na verdade nós estamos prejudicando os nossos filhos, ok? E em contrapartida, nós devemos cuidar, né, para que treinar os nossos filhos para eles irem embora, mas cuidar para que a mãe deles não vá embora.
Esse paralelo eu faço porque muitas vezes a gente ouve corriqueiramente as pessoas falando: ah, filho é para a vida toda, o meu marido, a minha esposa, não sei, posso me separar dela daqui a pouco. Esse é um pensamento que vem alinhado com uma visão da banalização do casamento, porque a construção de família, ela sofreu uma transformação muito forte nos últimos anos, foi muito impactada com essa visão de que o casamento é ruim. Então, várias mídias, filmes, romances, falam de uma forma pejorativa do casamento, como se o casamento fosse uma coisa ruim. E, em detrimento disso, valoriza muito a questão do filho, estar junto com o filho, grudado no filho. Mas o projeto inicial de Deus não foi criar filhos para ficarem grudados nos pais. Foi criar filhos para que esses filhos desenvolvessem, e a realidade é que o mundo existe, a humanidade se perpetuou à medida que filhos cresceram e se tornaram adultos, maduros, e foram procurar formar uma outra família, e essa família desenvolveu-se, teve filhos, e esses filhos formaram outras famílias, e assim sucessivamente. Nós vemos esse exemplo, inclusive no mundo animal, alguns paralelos com este tipo de comportamento. E muitas vezes nós deixamos de valorizar o nosso casamento em detrimento do filho, certo? Eu digo nós, me incluindo na comunidade internacional dos pais, tá? Não que eu faça isso. Às vezes, sim, fazemos, mas não é o padrão e não é o que almejamos fazer, certo? Agora, cuidar da mãe dos nossos filhos é a coisa mais interessante, mais legal. E as memórias que nós podemos criar para os nossos filhos, as referências que nós damos para os nossos filhos de um casamento sólido, de que ele pode acreditar de fato no projeto original de Deus, e que nós podemos viver uma vida de fé, porque estar casado hoje e valorizar o casamento acima da própria paternidade é um pensamento bíblico, é um pensamento de Deus, certo? Eu sei que pode chocar muita gente isso, por causa dessa visão, dessa cosmovisão secularizada e totalmente dissociada desse pensamento bíblico, onde o casamento ele fica no segundo plano. Mas nós precisamos valorizar os nossos casamentos, para que quando os nossos filhos crescerem, eles possam vir na nossa casa, voltar para casa, possivelmente com as suas famílias, com seus filhos, né, e quem sabe seus netos, e nós podermos se sentar à mesa, se reunir naquela grande mesa com todos os nossos filhos, com todos os nossos netos, ver ali 1, 2 gerações, talvez 3 gerações, sentados todos juntos. Eu acho que isso é o prêmio de um pai que não é perfeito, não foi perfeito, mas foi intencional, ele quis isso, ele lutou por isso. E Deus abençoou, Deus propiciou viver essa situação, certo? Eu deixo essas reflexões aqui, esses pensamentos, como eu disse no início. Eu não estou aqui dizendo você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você faz o que você quer da sua vida, certo? Agora, essas ideias, esses pensamentos que eu compartilho aqui, são pensamentos que podem te ajudar a você refletir como você quer viver, que tipo de vida, que tipo de pai, como você quer ser lembrado. Quando os teus filhos crescerem, como eles vão se referir a você? Vão se referir a você como aquele pai que não tinha personalidade, não fazia nada, ou era um pai ausente, era um pai que simplesmente não tinha... Ele existia, certo? Ou ele é aquele pai que, poxa, meu pai, poxa, eu tenho lembranças legais do meu pai, tenho memórias bacanas do meu pai. Como que você quer ser lembrado, certo? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, tá? Deixe seu like, até para valer aqui o esforço desse frio danado que eu estou encarando. Mas é o meu tempinho que eu tenho aqui na rua, e eu quis aproveitar para compartilhar essas ideias, e desejo que Deus abençoe você, que você tenha um ano abençoado, cheio de felicidade para ti, para tua família, e mande isso para um amigo que quer ser pai ou é pai, para que ele possa também refletir sobre isso. E se você tiver outras experiências, outros assuntos
relacionados, pode compartilhar aqui conosco, nos mandar, que a nossa intenção é semanalmente estar aqui trazendo alguma coisa relacionada a esse assunto, tá bom? Um grande abraço e Deus te abençoe.